Vou orar então para a gente começar. Senhor, muito obrigado por mais um dia do Senhor, Pai. Muito obrigado por podermos estar aqui, por termos recebido a porção de hoje do Teu alimento, Pai. Muito obrigado porque o Senhor é Senhor soberano, que a gente pode descansar a nossa cabeça sabendo que o Senhor controla todas as coisas, Pai. O Senhor nos dê sabedoria, que tudo que eu fale aqui não seja de entendimento próprio, mas possa estar tudo ancorado e escorado na Tua palavra, Pai. Me dê discernimento e traz a Tua palavra aos nossos corações para que isso possa transformar as nossas mentes, nossos corações e a maneira que a gente vive. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Pessoal, dado que o tempo aí é curto, eu não vou nem fazer uma revisão muito grande. Na verdade, não vou nem fazer revisão, vou partir direto. Ficou faltando só a conclusão da nossa aula, né? A gente está tratando da sessão 19, capítulo 19, sessão 4. Só um resumo bem breve, né? A gente viu os usos da lei, a questão que a gente está tratando é a lei civil, né? No Antigo Testamento. A gente viu que essa lei ainda tem uso hoje em dia, não como uma aplicação literal, mas como os princípios que ainda estão nessa lei. Por isso é importante essa lei para os crentes hoje em dia ainda, né? A gente viu aí alguns exemplos que o Samuel Rutherford trouxe para a gente, maneiras que a gente pode aplicar, como isso impacta o nosso dia a dia, o que isso restringe o governo civil e de que maneira o governo civil se coloca debaixo dessa lei de Deus, né? Como o pastor tratou hoje, essa lei natural, essa lei que é universal, que serve para todos os homens em todos os tempos, independente de nação ou cultura. E a questão que a gente viu na aula passada também da lei positiva, né? É que é o homem criando suas próprias leis e que de qual maneira essas leis devem estar debaixo, né? Subjugadas a essa lei natural, essa lei de Deus. E aí a gente entrando na conclusão, né? Eu queria trazer a conclusão, né? Desse capítulo 19, da seção 4 do capítulo 19, trazendo dois pontos. O primeiro, né, que o legalismo teocrático, a gente deve se afastar, né, de tentar forçar essas leis do Antigo Testamento nos governos de hoje em dia, mas também o antinomianismo, que é desprezar completamente esses princípios, né, como alguns liberais fazem, que essas leis ainda são, os princípios dessas leis são válidos hoje, né? Então, no mais, a afirmação de que as leis civis dadas a Israel terminaram com aquela nacionalidade e que agora não obrigam além do que exige a sua equidade geral, como diz a nossa confissão de fé nessa sessão, nos convida a discernir os princípios permanentes de justiça e equidade que estão ligados a essas leis sem ficarmos presos às suas formas específicas. Como cristãos hoje devemos amar e praticar justiça verdadeira, como o pastor bem trouxe hoje aqui na pregação, de acordo com a lei natural de Deus. E aí eu lembrei de um trecho de um livro do C.S. Lewis, onde ele foi o primeiro livro que ele escreveu após a conversão dele, A Abolição do Homem, onde ele traz muito a questão da ética, da moral, e ele traz isso da questão de que toda lei, seja ela dita uma lei que seja ateia, seja a parte de Deus, quanto a própria lei ligada a uma moral de Deus, ela tem uma moral e tem uma ética por trás, por mais que as pessoas queiram dizer que não, que é só a lei divina que tem uma moral, a lei ateia ela tenta se guiar pelo humanismo, não, ela tem uma moral humanista, mas ela tem uma moral por trás. E ele traz essa reflexão, como essa lei, ela tira do homem toda a questão de honra, toda a questão de uma moral fundamentada e torna tudo relativo, né? Torna o homem sem chão. E ele tem um trecho que eu acho muito interessante, quando a gente traz isso para os nossos dias, a gente vê jornalistas do mundo, pessoas, influenciadores, sociólogos, discutindo a falta de liderança no mundo, a falta de bons líderes, a falta de liderança nas empresas, de bons presidentes, bons ministros. E esse trecho do C.S. Lewis, né, nesse livro A Abolição do Homem, ele traz ali bem rapidamente mais um recorte preciso do que acontece, né? C.S. Lewis diz assim: e o tempo todo, tal é a situação tragicômica em que nos encontramos, nós continuamos a clamar por aquelas qualidades precisas que admitimos serem impossíveis. Dificilmente você poderia abrir um periódico sem tropeçar na afirmação de que nossa civilização precisa de mais movimento ou dinamismo, ou abnegação ou criatividade. Em uma espécie de ingenuidade macabra, removemos o órgão e demandamos sua função.
Criamos os homens sem peito e esperamos deles a virtude e a iniciativa. Zombamos da honra e ficamos chocados ao encontrar traidores no nosso meio. Nós os castramos e exigimos dos castrados que sejam frutíferos. Exatamente isso que acontece. A gente traz uma lei sem moral, a gente quer uma lei que seja totalmente separada de uma moral natural, universal, uma moral firmada nos preceitos divinos, e a gente quer que as pessoas reproduzam esses preceitos, a gente quer que as pessoas sejam justas, a gente quer que as pessoas sejam honrosas, a gente quer... Obrigado, Hudson. A gente quer que as pessoas sejam de maneira honestas, quando a gente, na verdade, a gente está tirando toda a base moral que dá fundamento a essa honestidade, essa justiça. A gente quer que tudo seja relativo, e quando as pessoas agem de maneira relativa, a gente fala, como a sociedade, a sociedade, né? Fala, caramba, como é que esse rapaz foi desonesto, como é que esse rapaz foi injusto? E a gente, como todo bom apologeta, poderia perguntar, em relação a quê? Injusto em relação a quê? Se a gente tirou toda a base moral. Em relação à lei que a gente escreveu num papel, ele está agindo de acordo com aquilo que ele foi ensinado, tudo é relativo, tudo é de acordo com um tempo ou uma relatividade de situação, a situação que ele se encontrou demandou que ele agisse daquela maneira, né? Então, a gente tira toda a moral, toda a honra, toda a justiça, torna aquilo relativo, e quando a pessoa age de maneira relativa, a gente fica, caramba, como é que isso aconteceu? Pode falar assim. Eu lembrei do que está bombando aí nas redes sociais, que é a história do bebê reborn, né, da boneca. O povo agora está fazendo chá de bebê. Aniversário. Igual, mas você começa lá tirando o valor da vida. Né? Você é ruim, aprovando o aborto, e aí você não quer que elas sejam mãe de boneca. Exatamente. Até de cachorro, até de boneca você vê outro ponto. Você diz que amadurecer, que ser adulto é ruim, que é bom ser jovem para sempre. Aí quando você quer que a pessoa seja adulta, haja de acordo com a idade dela, com a maturidade, você fala, não, tá criando boneca? Você o tempo todo disse que a pessoa não precisava amadurecer, agora quando ela está brincando de boneca adulta, você diz que tem problema? É isso que a gente vê. Eu vou até falar também das questões dos filhos, porque aqui, eu vou tentar resumir, né, para a gente chegar logo aos fins, mas é isso. C.S. Lewis, ele diz aqui, né, ele faz essa dissecação do nosso tempo, diz, a gente tirou todos os princípios e a gente espera que o mundo haja de acordo com eles, né? E a gente vê aqui um outro ponto que eu coloco também, porque o mundo coloca a liberdade como um ídolo em si mesmo, né? A gente tem que a liberdade no mundo moderno é um fundamento, um princípio em si mesmo. E aí fica um princípio vazio. E é como o pastor leu aqui no Salmo 2, eu acho que é o versículo, eu até anotei aqui, se alguém puder abrir aí rapidamente, Salmo 2, acho que é o versículo 3. Salmo 2, versículo 3. Rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas ordenas. E aí você vê a revolta contra o ungido de Deus, contra o Filho de Deus, né? Contra o Messias. Rompamos seus laços, quebramos suas algemas. Ou seja, a gente não quer a lei que procede dele, a gente quer agir de acordo com a nossa maneira. A gente não quer os princípios morais que vêm de Deus, a gente quer agir da nossa maneira. E você vê que até alguns ímpios enxergam que isso não é a verdadeira liberdade. Você tem, por exemplo, eu lembro sempre daquela música do Renato Russo, onde ele diz que disciplina é liberdade, que a liberdade de verdade está, de certa forma, ligada à disciplina. E a gente, como cristão, sabe que essa disciplina está ligada a uma disciplina espiritual, uma disciplina que é ligada às leis de Deus. Essa liberdade está ligada a obedecer às leis de Deus. Tanto que Cristo diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, a liberdade não está em ser o que quiser, em fazer o que quiser, em nascer homem e dizer que é mulher. O tempo inteiro o ser humano, né, a parte da lei de Deus, o ser humano que foi entregue ao seu pecado, o ímpio, ele quer essa liberdade, mas essa liberdade de quebrar a algema da lei de Deus, de quebrar a algema até da própria realidade, né? Esse é um ponto aí de encontro à lei natural, né? E a gente vê absurdos, como hoje em dia a gente legislando contra a lei natural, dizendo que homem pode casar com homem, mulher pode ser homem, homem pode ser mulher, homens competindo entre as mulheres, e aí a gente vê uma competição de mulheres onde 3 homens ganham. Você está querendo legislar contra a realidade. A realidade é que o homem tem mais força física, o homem, por sua
concepção biológica vai ter mais força, ele tem... fugiu a palavra, mas enfim, na concepção da musculatura dele, ele vai ter mais força. Se ele competir contra uma mulher, ele vai ganhar. Então a gente tenta legislar, abolir essa realidade, abolir o homem, a lei moral de Deus, a lei natural de Deus, e achar que com uma canetada a gente pode vir e reordenar essa realidade toda, quebrar as algemas da lei de Deus, né? E aí, outro ponto aqui, se eu estiver muito rápido ou muito confuso, por favor, podem interromper e fazer perguntas, porque é uma conclusão que até eu tentei resumir, porque a gente vai tratar isso mais à frente, como a gente já falou nas outras aulas, vai ter um capítulo para tratar só de lei civil, né? Mas a gente vai para dois extremos também, a gente vai para um lado do capitalismo, não sei se vocês já ouviram falar, tem um chamado anarcocapitalismo, que é um capitalismo que tudo tem seu valor. A vida tem um valor, você pode comprar a vida de alguém, você pode... tudo, de certa forma, é ligado a um valor. Não existe também uma lei moral ali, isso bem resumidamente, né? Depois, se os irmãos quiserem procurar mais a fundo. Mas, por que eu trouxe esse assunto do anarcocapitalismo? Se, por um lado, a gente tem ali os comunistas, os socialistas, que querem legislar sobre tudo, querem impor a sua realidade sobre todas as pessoas, de certa forma, trazer o povo como escravo de governos e de reis, de maneira autoritária. Você tem os capitalistas, esses extremos capitalistas, que diz que tudo também é a parte da lei de Deus e que eles podem legislar sobre tudo, sobre uma vida, sobre vender um órgão, sobre qualquer coisa. E a gente vê que isso também não é a realidade. Quando a gente pega ali a base, digamos até teológica e moral capitalista, quando você pega Adam Smith, que foi um dos primeiros, digamos, teóricos do capitalismo, ele escreveu o livro As Riquezas das Nações, que é dito como o livro que, digamos, fundamentou o capitalismo. Antes dele escrever esse livro, ele escreveu a teoria dos sentimentos morais. Por quê? Porque ele dizia que teriam que ter certos sentimentos morais que deviam balizar o povo para que o capitalismo desse certo. Tem que ter uma base moral, uma base teórica. Quando a gente pega Tocqueville, também, que era um teórico, um filósofo francês, e ele visita os Estados Unidos no início ali da formação deles como uma nação independente, ele vê aquela liberdade econômica, uma liberdade de empreender e de fazer suas coisas, e ele olha também a moral do povo. Ele fala, caramba, isso aí só tem como dar certo, com um povo com essa moral religiosa, com esse fundamento cristão, com essa liberdade, esse país vai prosperar. Por quê? Porque você tem a moral ali cristã, você tem algo que fundamenta aquele convívio da população com a liberdade para aquele povo seguir adiante. Pode falar. É interessante, porque isso influencia toda a sociedade, né? Então, esse dia eu estava vendo um cara falando que os bancos nos Estados Unidos, para você tirar dinheiro, lá de fora. Aqui no Brasil é dentro, fechado, você não pode entrar no celular, né? Por causa disso. Você coloca o preço no supermercado, né? Você paga as suas contas sozinho, entendeu? Porque a moral... Não tem nem caixa, né? Jornal, por exemplo, loja, você bota lá uma loja. É que você vai ser honesto. Eu até tinha pegado um exemplo que eu não sabia se você botava aqui ou não, mas já que o pastor abriu aí, eu estava vendo um vídeo na internet esses dias, o rapaz falando que era um brasileiro, tinha ido morar em Nova York, não sei, 20 anos atrás, enfim, o rapaz falando que ele passou uma dificuldade lá, e aí ele percebeu, não lembro qual era a cidade, eu acho que era Nova York, ele percebeu que a catraca do metrô era liberada. Então ele, com dificuldade financeira, ele falou, cara, eu vou fingir que eu estou enfiando o papelzinho aqui e vou passar. E ficou fazendo isso, sei lá, 2 semanas, 3 semanas, até que um dia ele foi passar, tinham 2 policiais à paisana, quando ele passou, pum, travaram ele. E aí ele foi, aquela rapidez do sistema americano, tanto que se você dirige bêbado e é pego, você já vai levado ao juízo. Então ele foi pego, botaram um defensor público para ele, né, passou o caso, o defensor público falou, e aí, o que você vai falar? Ele, não, aquele jeito de brasileiro, né, onde o brasileiro aqui, a nossa justiça permita que a gente minta para ser declarado inocente. Ele, não, eu sou inocente. Ele, pô, você não é inocente, tem vídeo, tem tudo aqui, se você falar que é inocente, vai ser pior para você vai ser preso mais tempo. Aí ele falou, não, então vou admitir que eu sou culpado. Aí ele foi, admitiu que era culpado, e aí, dando o juízo, foram e prenderam ele 3 dias. Mas por quê? Qual é digamos, a moral por trás disso? Que eles querem, já a ofensa menor já é punida rapidamente para que o povo sinta que ele não pode cometer uma ofensa maior. Ali o rapaz estava simplesmente burlando ali, não pagando o metrô,
ele rapidamente foi levado a julgamento, ele não é incentivado a mentir no julgamento dele, e aí ele foi levado à justiça, ficou lá 2, 3 dias encarcerado na delegacia, foi liberado, e vida que segue. Mas ele falou, a partir dali, eu vi que o negócio é sério, eu não posso mais fazer qualquer coisa. Existe aqui uma lei e existe uma moral por trás disso, eu não posso agir de qualquer maneira aqui, né? Enquanto a gente vê aqui que no nosso sistema legal pode mentir, pode fazer qualquer coisa para se livrar da punição, né? Um crime sério, notório, só pode ser preso, simplesmente, por uma terceira instância. Exatamente. E isso aí você vê dos dois lados, né? Até eu botei essa questão do capitalismo, que a gente vê isso da maneira como a nossa sociedade até aqui no Brasil é organizada. Você vê quem tem dinheiro sendo levado a cada vez mais, não fazer como Lutero falava, fazer um sapato justo, vender por um preço justo. Você vê que o rico quer fazer o máximo de dinheiro, tirando o máximo, explorando o máximo o trabalho do seu funcionário, sem muitas vezes dar recompensa devida ao seu funcionário. E, por outro lado, a esquerda incentivando os pobres a se rebelarem contra aqueles que têm dinheiro. Você vê que não tem uma moral que dê uma união, o governo em nenhum momento se coloca para intermediar de maneira justa essa relação. Calvino falando sobre isso, naquela época, né? Ele dizia que o Estado deveria fiscalizar a liberdade dos dois. Sim. Né? Nesse caso, né? Tanto do rico quanto do... Isso. Banco, no caso da questão financeira, né? Isso. Para quê? Para que esse não se aproveite o mais forte da fragilidade do mais fraco. Esse, pela fragilidade, também não explore, exceda aqueles que têm o poder. Então, o Estado vai mediar isso. E até, de certa forma, uma comparação, não sei se mal ou boa, mas como a gente viu que o Rutherford trouxe, da questão do papel do rei, que ele é valioso por ser rei, por ser uma instituição, colocada por Deus, não que o rei, por causa disso, possa sobrepor ao poder dele, mas ele tem exatamente o poder por causa do cargo que ele ocupa, por isso ele é, importante. Ao mesmo tempo, o povo todo, como um conjunto, é importante, porque ele é mais do que o rei, então ele expressa mais, a pluralidade de Deus do que o rei. Então, um não pode ser mais importante que o outro. Da mesma maneira, os ricos têm que se colocar abaixo, né, dessa lei moral de Deus, para assim agir de forma justa com os mais necessitados, e os mais necessitados também se colocar debaixo dessa lei moral natural de Deus, para não agir de maneira contrária a ela contra os ricos, né? E a lei, a gente vê isso tudo na lei, nos princípios que a gente tira da lei civil do Antigo Testamento, né? Até eu anotei um aqui, se eu não me engano é Êxodo, se alguém puder abrir aí, um exemplo bobo, Êxodo 20:35. 20:35. Até traz um pouco aquilo do que o pastor trouxe no final da pregação hoje, falando que muitas vezes... Então, será que eu... 21:35, desculpa, 21:35. Vê se 21:35 tem, falando do boi. Você vê que tem um princípio ali por trás, né? Foi até como o pastor falou, a justiça exige ali, o magistrado com os advogados, a defesa, e aquele que é o culpado tem uma defesa não para que ele possa se livrar, mas que ele possa receber uma punição justa. Você vê aí esse exemplo, um dono de um boi, deixou o boi solto, matou o boi do outro. De repente, se o outro queria vingança, não, quero ter o boi e eu ainda vou ficar com o meu que morreu. Não, o boi que matou o outro vai ser dividido, assim como o boi morto vai ser dividido. Ou, o primeiro exemplo que ele fala enfim, mas está no versículo aí. Tem um princípio ali de justiça e de reparação que não descamba para a vingança, e sim para que fique algo justo, né? Então, trazendo para os nossos dias de hoje, né, com isso sabemos que as leis civis de Israel não são meramente regulamentos pragmáticos, mas revelações do caráter de Deus aplicadas a um contexto específico. E esse ponto da nossa confissão de fé enfatiza a integração entre fé e todos os aspectos da vida, incluindo a esfera civil e política.
nos mostrando que os princípios morais divinos têm relevância para a vida civil, mesmo que as formas específicas das leis possam mudar. Entendermos a distinção entre o poder de governo geral e o poder de governo por magistratura, bem como sua compreensão da jurisdição civil como baseada em uma lei positiva e secundária das nações, fornece uma base teológica para esta abordagem. Então, isso tem muito a ver com a pregação que o pastor falou hoje, né? A questão da gente até, as leis positivas, como eu citei, né? Querer legislar contra a própria realidade ali da criação, contra a lei natural de Deus, né? E a gente vê, hoje em dia, cada vez mais, né? Até eu botei aqui como exemplo, questão, por exemplo, você vê em países da Europa que já há proibição de orar em público. Na França, por exemplo, você não pode orar em público. Exatamente, eu peguei esse ponto e vou chegar lá. Exatamente, para o crente. O muçulmano fecha até a rua. Vi vários vídeos, eu não moro lá, não sei a realidade do dia a dia, mas não é um nem dois. Você vê diversos vídeos, por exemplo, na Inglaterra, bairros da Inglaterra, onde as pessoas sendo interpeladas por muçulmanos por estarem comendo durante o Ramadã, sendo pessoas que não são muçulmanas. Os muçulmanos, vocês estão comendo, vocês estão quebrando o Ramadã, então me atrapalhando a cumprir o Ramadã, interpelando. Ou seja, você vê que é algo que vale para um lado, né? Para o outro não vale. E até pegando um vídeo, eu estava vendo um vídeo também no Canadá, eu não lembro, já veio uma disputa ali onde alguém vai entrevistar, uma televisão vai entrevistar um muçulmano. Havia uma disputa e o muçulmano não estava satisfeito com o julgamento final e tal, e o muçulmano começa a falar que deveria ter sido julgado de outra maneira por conta da Sharia, mas aí o canadense pergunta, né? Mas aqui não é um país de lei de Sharia, não é um país islâmico, como é que você quer que seja aplicado? Você acha que deveria ser aplicado no Canadá a lei da Sharia? E o muçulmano fala, sim, mas você vive hoje aqui sem essa lei? Eu falo, sim, eu vivo hoje aqui sem essa lei, mas eu acho que deveria ser aplicada a lei muçulmana aqui. Aí o canadense, mas isso não vai acontecer. O muçulmano responde, olha a visão do muçulmano, ele fala, sim, mas eu já vi pesquisa de vocês, canadenses, que em 2060 mais ou menos a gente vai ser maioria aqui. E quando a gente for maioria aqui, a gente vai aplicar a nossa lei. Vocês não, olha o que eu continuo falando, vocês não têm filhos, vocês estão diminuindo enquanto a gente não para de ter filhos e crescer. E você vê aí a gente, digamos a sociedade ocidental, que é uma sociedade que é fruto do cristianismo, quando se apartou do cristianismo, ela foi se afastando e diminuindo, quando a gente quebra a própria lei natural de Deus, que é de crescer e multiplicar, da gente dar continuidade às nossas gerações, da gente dar continuidade à nossa cultura, a gente se afasta disso, e me lembra às vezes até o povo de Deus, né? Quando o próprio Deus vem e traz outras nações para trazer juízo sobre eles, você vê muitas vezes, aí, enfim, interpretação e pensamento meu, os muçulmanos muitas vezes sendo trazidos das nações que eram cristãs, por ter abandonado o cristianismo, você vê que vindo com força para tomar aquelas nações, até de certa forma como um juízo de Deus sobre aquelas nações. Vocês não querem agir diante da minha lei, diante de uma moral que é boa e justa, então eu vou te dar uma moral que é cruel, que é injusta, e quero ver vocês viverem debaixo disso, né? É algo que é para a gente temer mesmo, e orar, e a gente se colocar e se posicionar diante da nossa civilização, né, diante do nosso governo, diante das instituições que a gente tem hoje, e exigir leis justas, exigir leis que sejam de acordo com a moral de Deus, né? Outro exemplo mesmo, como eu falei, do casamento de mesmo sexo, né, que vai contra uma instituição divina, que é do casamento, uma lei natural de Deus, onde o homem e a mulher vão se juntar, a gente vem e legisla contra e acha que, por a gente estar dizendo que dois homens se juntarem a casamento, a gente acha que isso tornou aquilo casamento, quanto não é casamento, né? A família e o casamento é algo que precede o Estado, como a gente viu nas outras aulas, né? Então, outro ponto que eu queria trazer também é a questão muitas vezes, dos esquerdistas, né? Que querem trazer a justiça de Deus referente à questão da equidade e do cuidado com os pobres, mas, por outro lado, eles querem que a gente não traga, eles querem ensinar, digamos, cristianismo para os cristãos. Não é que a Bíblia manda que vocês sejam generosos, vocês devem, ainda falam que a gente deve utilizar o Estado, força do Estado para ser generoso, e quando a gente fala, tudo bem, a Bíblia diz isso, mas e a lei moral da Bíblia aqui? Olha o que ele diz. Ah, não, isso aí não importa, a gente quer só essa parte aqui.
Então a gente vê tudo isso sendo deturpado na nossa sociedade, trazendo leis injustas, querendo que a gente empurre o nosso cristianismo para uma esfera do privado, enquanto todas as outras religiões mundanas podem ser expostas de maneira pública e devem ser incentivadas, enquanto o cristianismo não. Até tem uma frase de Chesterton, desculpa se eu cito Chesterton demais, mas ele tem uma frase, eu vou parafrasear que eu não lembro direito, mas ele fala que ele diz que o mundo exige que os cristãos sejam tolerantes com todas as outras religiões, menos com o próprio cristianismo. Ou seja, a gente deve aceitar todo mundo, inclusive na esfera estatal, mas o próprio cristianismo não, esse a gente deve ter aversão a ele. Você vê isso, ele dizendo isso 100 anos atrás e como isso progrediu, né? Como a gente foi abrindo concessões, cada vez mais trazendo a nossa fé para a esfera do privado, ao invés de querer que essas leis naturais de Deus baseassem as nossas leis positivas, né? Então, a Bíblia, né, a nossa confissão de fé e a palavra nos chama a aplicar esses princípios em nossa vida e em nossa participação na sociedade. Somos chamados a promover justiça e o bem comum, informados pelos princípios morais revelados nas Escrituras. Aí eu vou ler 3 versículos para fechar, né? Eu vou pedir para os irmãos abrirem aí. Alguém abre em 1 Timóteo 1,8, 1 Timóteo 1,8, Romanos 7, 12 e Salmos 19, 7. Quem abrir aí 1 Timóteo 1,8 já pode. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Romanos 7, 12. Porque o seguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. E Salmos 19, 7. Então, a gente vê isso até, digamos, na própria vida dos ímpios, né? A gente vê que a lei de Deus é perfeita, a lei de Deus é boa, a lei de Deus dá ordem ao universo, né? A lei de Deus restaura a alma, e a gente vê os ímpios se afastando da lei de Deus, e a gente vai vendo o reflexo disso na própria sociedade, né? Uma sociedade que é caótica, uma sociedade onde a ordem não é preservada, uma sociedade onde as leis são relativas e uma sociedade onde essa justiça não é aplicada, né? Então a gente vê que a Bíblia nos chama a ancorarmos todas as nossas leis positivas, as nossas leis que organizam a sociedade, na lei perfeita, natural de Deus, imutável, eterna, que independe de circunstâncias, e que as nossas vidas também sejam guiadas para essas leis, porque se a gente estiver debaixo da lei, a gente pode se opor quando os governos estiverem quebrando essa lei, né? Como o pastor falou, a gente não vai ficar se lascando, digamos assim, à toa, se colocando em situação até para, digamos, tentar ao Senhor, né? A gente, a gente está agindo de acordo com a lei de Deus, então eu vou chegar aqui e fazer tudo digamos, de qualquer jeito, me expor de qualquer maneira, porque eu estou baseado ali pela Bíblia. Não, vamos fazer com sabedoria, com oportunidades, não jogando pérolas aos porcos, mas colocando diante da sociedade que a gente vive hoje, que existe uma lei que deve ser base para todas as leis. Existe uma lei universal, eterna, que deve guiar a nossa justiça, que deve guiar os nossos governos, que os nossos governos não estão acima dessas leis. Chamar profeticamente, de maneira bíblica, né, como a Bíblia entende profecia, os nossos líderes ao arrependimento, os nossos líderes a reverem a maneira como eles agem, né? Seja os líderes supremos, como o nosso STF, o nosso presidente, os nossos senadores, ou os líderes acima, prefeitos, juízes, um líder de uma empresa que seja, que existe algo que deve guiar, e esse algo é justo, é bom, é perfeito, é agradável, restaura a alma, que se a nossa vida for vivida de acordo com aquilo, a nossa vida vai ter ordem e vai ter um propósito, né? Porque aquilo traz, a lei de Deus, até como o pastor várias vezes traz, mesmo quando o ímpio, pela graça comum, vive de acordo com a lei de Deus, aquilo reflete na vida dele, em trazendo satisfação, trazendo propósito, trazendo
frutos para aquela vida. E que a gente possa, dentro das nossas casas também, não deixar isso ser perdido, que a gente possa reforçar isso com os nossos filhos, né? Para que a gente possa trazer homens e mulheres, pessoas, cristãos ao mundo, que tenham peito, que tenham os órgãos que traz honra, traz justiça e que sejam exemplos de esperança e de fé para o mundo, né? É isso, vou orar para a gente terminar. Espero que tenha pelo menos sido relevante para a gente essa discussão. Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos deixou essa revelação especial da Tua lei, Pai. Essa revelação que nos dá fundamentos firmes que a gente pode pisar, se ancorar e saber por onde estamos caminhando, Pai. Essa lei, essa palavra que é lâmpada para os nossos pés, Pai. Que a gente possa não se apartar delas, Pai, mas que o Senhor crie em nós um espírito obediente, um espírito de arrependimento, pois somos pecadores e muitas vezes descuidados em seguir os Teus mandamentos, Pai. Mas que o Senhor sempre nos chame de volta, mesmo que seja pela disciplina, mas de preferência pelo contentamento e pelo espírito piedoso para seguir as Tuas leis, Senhor. Que a gente possa ser profeta no sentido bíblico da palavra, em demonstrar a Tua lei natural, a Tua lei revelada na natureza, Pai, como o fundamento para todas as outras leis que devem guiar a nossa sociedade, Pai. Que a gente possa, quando em posição de autoridade, em posição de liderança, cumprir essa lei e ser exemplo para outros também, Senhor. Nos leve em segurança de volta para casa, Pai, perdoa os nossos pecados e que a gente possa estar novamente aqui à noite, louvando o Teu nome, junto com o Teu corpo, com a Tua igreja, com os nossos irmãos. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém.